que facer, temos que encerrar e temos que ir fazer todos juntos. Vou apresentar a Pedro. Pedro, este teu livro, tem um pequeno grupo com um tema. Não, eu não poderia currículo, eu apresento, não quero que eu apresente a carreira dela. Bom, pode ser. Bom, portanto, em termos de currículo muito rápido, portanto, não venho em direito, mas interessei mais pela espiritualidade, fui pai em Índia 2 vezes, depois voltei, tornei professor de yoga durante 12 anos, depois passei para os livros, fui convidado para fazer uma investigação de Santa Pessoa, publiquei 4 livros no inédito estilo de investigação da Biblioteca Nacional, depois escrevi mais alguns livros e tenho-me dedicado para sobreviver a catalogar livros antigos em 2 leiloeiras de livros e vou fazendo as minhas investigações e vou fazendo conferências, basicamente é isso. E viajei bastante, portanto fiz várias peregrinações, subi ao Monte Fuji, que é uma subida bastante difícil de montanha, e subi a várias outras, e portanto tenho um grande amor à montanha, e daí que a minha família também tem origens daqui, do lado da minha mãe, do lado da primeira fiel, do lado do meu pai, a família toda é de Montinho de Bastos, já vivi em Guimarães, portanto, já vivi em muitos sítios de Portugal, e portanto, tenho um irmão que tem aqui uma casa aqui a 20 km daqui, por onde eu venho também. Portanto, também tenho aqui uma relação que lá é com a portuguesa e com... portanto, quando a Maria do Vigo sugeriu ao Sr. Barbosa, eu aceitei, ainda que, saber que não sou um especialista de Celta, portanto, os livros que publiquei foram, além desses, portanto, foram do encontro entre o Oriente e o Ocidente e Sabedoria do Oriente e a Sabedoria dos Humanistas, que é um livro do Erasmo que está ali, e tenho publicado também sobre o Frei Luís de Granada, que foi um místico que viveu também de droga, também da zona montanhosa, e a investigação, portanto, é bastante abrangente. Recentemente estive no Irão durante um mês, fui convidado para ir fazer lá 3 conferências sobre os místicos persas e a tradição mística islâmica em Portugal, e também foi um grande prazer e gosto estar a conviver com esse país que tem uma tradição milenária de sabedoria, que nós muitas vezes perdemos essa tradição que está, de certa forma, também ligada com o caldeirão mágico, com a tradição do Santo Graal, sobretudo quem conhece o Parcival do Fonte Caxambar, em que, de facto, há claras ligações com a tradição indo-europeia e persa, uma cavalaria espiritual. Nós vamos encontrar também nos celtas Deus Lugo, muitas vezes quando aparece com a Makra Sioda, que é uma campanha, uma santa campanha, mas a um nível guerreiro de seres. E, portanto, eu fui convidado para fazer esta conferência sobre as fontes matriciais de Portugal, um tema vastíssimo e que pode ser aproximado de várias maneiras, não é? E uma das maneiras que nós podemos aproximar-nos delas é considerarmos algumas das matrizes que mais subsistiram ao longo dos tempos cá em Portugal. E uma delas é que, de facto, essa da comunhão entre os vivos e os mortos. A comunhão entre os vivos e os mortos, que está muito patente nos cultos das alminhas, nos cultos realmente que se fazem no 1º de novembro, que têm ligação com o Samaí. Portanto, há toda uma tradição de que entre o céu e a terra há uma ligação permanente e que não é só entre os seres humanos e a divindade ou os deuses, mas que passa também por um aconselhamento ou uma inspiração dos antepassados. E essa tradição que encontrava-se aqui muito na medida em que as almas eram consideradas
até nessas refeições sagradas, como podemos estar presentes e, portanto, acabava por se guardar um lugar. Tudo isso, de certa forma, era também uma educação para nós compreendermos que vamos ter uma existência no além. É evidente que as tradições antigas faziam no Egito, a tradição celta também, que fazia ofertas de alimentos que eram depositadas, e da tradição celta isso está aparece muitas vezes, não é? Há ofrendas de objetos de uso pessoal, há de alimentos, eles chegavam a fazer até poços com vários tipos de ofrendas para auxiliar a alma no além. Isto tem uma certa razão de ser assim, e é de facto interessante. Nós muitas vezes consideramos que estas matrizes antigas eram superstições, ou eram meras animismos, mas de facto há toda uma sabedoria que se encontra por trás disto, e realmente a tradição galaica, portuguesa e celta tinha essa sabedoria. E o próprio Estrabão, por exemplo, diz em relação à serpente, Estrabão afirma que na serpente os druidas encerravam altos ensinamentos, altos conceitos dos seus misteriosos ensinamentos. E é, de facto, a serpente é o outro animal que está ligado com esta ligação entre o céu e a terra, entre os mortos e os vivos. É um animal que passa o inverno. O inverno, de facto, nós vimos na conferência dele que não é sequer registado nestes tais achadores de localização, não é? Porque é um animal que tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser invisível. Ser visível e invisível, é capaz de mudar a sua pele, é capaz de nascer e morrer. Portanto, é um símbolo perfeito da transmutação, da regeneração, da morte e renascimento que existe na natureza, que existe no ser humano, que existe na vida depois da morte. Nós encontramos até na tradição celta a representação, às vezes, da serpente com um crânio de bode ou de cabra. Portanto, é mais um sinal de que esse animal é um psicopompo, é um animal que conduz as almas. E se nós ligarmos aqui, como vimos e como falámos ontem com ele, sobre a representação de serpentes nos próprios pedrafitas ou nos menis, nós temos aí também uma indicação que a serpente representava a energia telúrica, a energia interior do próprio ser humano, e uma coisa que é muito pouco referida, mas que também é importante, é referir, e de facto eu podia fazer esta aproximação às fontes matriciais praticamente só através dos 5 elementos. Portanto, nós podemos considerar, eu aqui agora peguei nos blocos egípcios, mas podíamos passar, por exemplo, as várias culturas, a cultura megalítica, os celtas, os próprios depois os árabes, os romanos, o que é que foram constituindo aqui de formas de pensamento, de energias, que se vão depois consubstanciar numa alma, uma grande alma portuguesa e galaico-portuguesa nessas horas. Mas uma das formas de nós nos aproximarmos disto também, e talvez seja mais universal e, por outro lado, também mais prática, é vermos em termos dos 5 elementos. Como é que estes diferentes povos se relacionaram com os elementos ao longo dos séculos? E vamos ver que, de facto, há uma continuidade muito grande. Culto da natureza, também natureza, as ofertas que eram feitas, as representações, depois a pedra como a encarnação mais forte das forças da natureza enquanto durabilidade, enquanto eternidade, que acabam por ser adoradas, veneradas, utilizadas das mais diversas formas, e depois passados por aí acima, vamos para as águas, e temos realmente todo o culto que houve das águas, dos banhos. A pedra mais bela que nós temos da tradição celta, a tal pedra formosa, admite-se que seria para banhos de água quente, ou mesmo até para banhos, segundo alguma comparação com a descrição do Estrabão dos citas
que utilizavam sementes de cânhamo aquecidas no banho para provocar certo tipo de efeitos que podiam permitir essa expansão de consciência. Água de fogo, fogo, de facto, nós vamos ver sobrevivências que vão ficar até no 24 de julho, não é? No fundo, toda uma tradição depois associada a alimentos, o alho e o manjerico, com forças realmente, manjerico, por exemplo, tulsi, da tradição indiana, é também uma planta sagrada. Todo o Brahman tem aquela planta à porta da sua casa, e nós aqui herdamos também essa celebração, o alho, todas as sortes. Portanto, a ideia é que nestes momentos de solstícios, equinócios e de momentos de lua cheia, é muito importante, a lua cheia na tradição celta era a tradição, eventualmente, dos lusitanos. Portanto, há descrições de que eles, nessas alturas, faziam as danças circulares no alto dos seus montes, não é? O Travão também fala que os celtas faziam saltos, faziam danças com saltos até aos calcanhares de dançar, e, portanto, aí nós tivemos também o saltar as fogueiras, não é? Que é o mesmo signo de danças e saltar, e, portanto, acho que nós temos, à volta desses elementos, temos uma série de tradições que estiveram vivas, que estão vivas e que podem ser reatualizadas no sentido de que a grande tradição galaico-portuguesa tem uma série de ritos antigos que podem continuar a ser e que têm sempre uma certa realidade de transformação interior. Quando uma pessoa salta à fogueira, está a saltar sobre o seu passado, está a queimar os seus medos, está a queimar as suas energias negativas, e, portanto, todas estas celebrações tinham um objetivo de tornar esses seres mais preparados para entrarem no ano, que era o mundo mais espiritual. Portanto, passarmos do mundo terrestre para o mundo espiritual, em que, de facto, nós temos que ter uma certa preparação. Preparação, por um lado, geralmente há as três vias normais, não é? Das sociedades até europeias, não é? A via do trabalho, do agricultor, a via guerreira, e a via da liderança e a via da sabedoria. E, portanto, os druidas tinham esse aspecto de uma iniciação prolongada do ensinamento que demorava 7 anos ou 21 anos e que iam passando por fases em que iam desenvolvendo certos poderes, certas capacidades que lhes permitiam depois ser descritos como seres que tanto eram capazes de brandir a bênção como a maldição, não é? O César fala de que eles, no alto dos seus montes, mandavam as maldições contra as forças romanas que todos estavam a atacar. Há, portanto, depois então, acima do fogo e do ar sabemos toda a importância dos ventos, o culto do cavalo, o próprio culto do cervo, do veado. Tudo isso está ligado com o vento, com a agilidade, com as energias subtis que esses animais sentem e que o ser humano, há milhares de anos, tinha muito mais percepção do que podia aprender com esses animais, e de que essa energia que estava nos animais também estava nele, e que o ser humano não estava tão longe dos animais como nós hoje os vemos, não é? Portanto, os animais fossem praticamente representados como forças divinas, ou adorados, ou cada clã ou cada tribo podia ter um tótem de um animal que era uma forma de se marcar nesse território um interdito ou tabu. Geralmente esse animal não era morto, ou então era comido em formas sagradas de assimilação dessa energia para dentro de nós. Portanto, a comunhão cristã, no fundo, é a mesma ideia de comer um bocado de representação da terra e transformada num corpo sagrado, e que o cristão faz, infelizmente, geralmente sem grande consciência disso, e com os padres sem darem essa capacidade das pessoas fazerem um ato mágico de fazer descer sobre eles uma energia transformadora. Este quinto nível, que há então de quinto elemento, que é uma
uma representação pouco conhecida entre nós, mas que a serpente, quanto a mim, está ligada, e segundo outros investigadores também. Portanto, a serpente representava, a serpente e a representação dela em ondulada, etc., representam um bocado esse quinto elemento, que é a quinta essência, que é a luz, que é a força mais subtil que está por trás de todas as outras e na qual nós nos transformamos. Não é? É por ela que realmente o ser humano tem uma dimensão etérica. Portanto, nós temos uma dimensão etérica. Pronto, eu não vou falar aqui dos 7 elementos, a tradição ocidental não fala deles, a tradição indiana é que fala. Há no Pada, há o sexto elemento e o 7º elemento já ligados, portanto, com o espírito e com a consciência, e, de certa forma, podemos dizer que já é uma natureza bastante acima da física visível. Mas, nos próprios celtas, portanto, eu vou fazer agora uma tentativa de falar um bocado destas fontes matriciais, também um bocadinho mais com ligação com o mundo celta, porque é o mundo que interessa aqui mais às pessoas, e, de facto, essa representação muitas vezes está feita nas estrelas. As estrelas como os seres que estão a reger as estações e que regem também os seres humanos. Portanto, há moedas que representam constelações, na tradição, sobretudo do centro da Europa, não é? Celtas, e muitas vezes há representações. Eu trouxe aqui uma ou duas imagens, mas não sei se vai dar para ligar o computador, mas há representações muitas vezes da cabeça do ser humano e por cima dela de uma estrela. E essa representação nós vamos encontrá-la também na arte românica. A arte românica, em grande parte, foi absorver uma influência celta. Portanto, há claras representações, por exemplo, o homem verde, que é o símbolo do gênio da natureza, a aparecer no meio das folhagens, no meio de uma catedral, no capitel. Lá está a representação do homem verde. O homem verde, no fundo, representa também a capacidade, e é isto que é importante, é que muitas vezes estes deuses e estas percepções, no fundo, são capacidades que estão dentro de nós também. Portanto, o homem verde, e acho que aqui o Barbosa tem cada vez de homem verde. Agora non ser verde quando se chegue a ser velho. E, portanto, nesse sentido, como o Presidente da Câmara disse, que tu fazias um vulcão, onde é que era de dinamismo cultural. E, portanto, é essa a ideia de que, de facto, essas forças todas passam dentro de nós. E essa tal representação da serpente que nós falamos, nós existem em alguns menires e tanto a virar para cima e geralmente mais para cima. E, portanto, aí o menir é, de novo, um sinal dessa ascensão da energia telúrica. A ascensão da energia telúrica. Muitas vezes, nesses poços em que eram depositados restos de animais, trigo, etc., depois punha-se um tronco de árvore. E esse tronco era um símbolo, de facto, da coluna, da nossa coluna vertebral e da ligação entre o céu e a terra. E os menires são formas de fazerem isso. Aliás, eles são chamados muitas vezes de hermas, não é? O César, quando descreve os menires, fala que existem os hermas, no fundo, que eram os mercúrios, não é? Junto às estradas. Esses hermas eram considerados que, segundo alguns autores, dão o nome aos Montes Hermínios. A Serra da Estrela era os Montes Hermínios antigamente, antes de se chamar a Estrela. Era, portanto, considerada a zona mais alta de Portugal e era uma zona psicopômpica. Era uma zona que levava aos céus. Então se encontraram lá lápides, mas, por exemplo, aqui já no Lourouro, que é aqui a zona mais elevada, ele é apresentado como um deus. Portanto, há áreas dedicadas ao Lourouro. E, portanto, essa ideia de que a montanha é um ser e que a subida a ele leva-nos a planos mais elevados, que nós próprios ascendemos a níveis superiores de nós próprios e quando chegamos lá acima temos uma visão desimpedida, é uma visão super atual. Né? Portanto, nós aqui podíamos ter
nestas jornadas de volta e meia, uma ida à montanha, ao Marrocos, etc., e sentirmos, de facto, e expressarmos essa comunhão com as forças da natureza e, no fundo, reativarmos um rito que já vem de há milhares de anos e que mantém a sua atualidade entre nós e a sua efetividade. Quanto à tradição matricial portuguesa, nós temos que acrescentar, de facto, eu trouxe aqui um bocadinho este livro do Fernando Pessoa, que foi um dos primeiros livros que eu fiz, porque o Fernando Pessoa tem aqui um texto que se chama A Grande Alma Portuguesa, e diz aqui, a certa altura, diz mais ou menos isto assim: isto é uma carta, veio cá um homem que era o Conde Kaiserling fazer uma conferência a definir Portugal. Ele definiu vários países do mundo e definiu de uma maneira que o Fernando Pessoa achou que era superficial. Então escreveu-lhe uma carta que não assinou, e é essa carta que eu descobri no espólio e que publiquei pela primeira vez, porque as pessoas não tinham percebido que era Fernando Pessoa, assinou OS. E OS podia significar Ordem Serpentina, Ordem Svástica, Ordem Secreta. Ele teve vários projetos de criar ordens e utilizou bastante a serpente, e tem mesmo os textos que é o caminho da serpente, esse caminho ascensional que existe. Mas ele então, neste texto, diz que há três almas portuguesas, três níveis. Há um primeiro nível, que é o nível da paisagem. Paisagem bela, este tipo de céu, este tipo de natureza, e que se reflete nas pessoas, e as pessoas têm essas qualidades. Há uma segunda alma portuguesa, que é... Há uma terceira, pronto, ela a segunda é que vai dizer que é mais valiosa. Há uma segunda alma portuguesa, que foi a alma que foi apanhada pelas vicissitudes históricas e que se foi estrangeirando e que está realmente, hoje em dia, é uma cópia fiel do que se passa na Europa ou no mundo. E, finalmente, há uma segunda alma que está secreta. E que essa segunda alma, ele diz-nos aqui, esta alma portuguesa, herdeira por razões e desrazões que não é legítimo explicar, da divindade da alma helénica. A sua origem, diz assim, era subterrânea. Veio-nos dos mistérios antigos e dos sonhos antigos, das histórias contadas aos deuses possíveis, antes do caos e da noite, fundamentos negativos do mundo. E então ele achava que esta alma portuguesa, que estava ligada com os antigos mistérios, e portanto isto envolve toda a tradição pré-cristã, como está a tradição celta e a tradição grega, e depois tinha, a certa altura, a sua primeira manifestação na época dos cancioneiros. De novo, uma ligação com a tradição galaica portuguesa. Portanto, é no tempo do Dom Dinis, e com o florescimento tanto cavalheiresco como poético, que ele acha que está-se a iniciar um primeiro movimento da alma portuguesa, que vai concluir nos descobrimentos. Porque o Dom Dinis é quem manda plantar o pinhal, o pinhal é de onde vem a madeira para os barcos, e então vai-se dar esse primeiro grande movimento da alma portuguesa. Ele então prevê que mais tarde há de haver um segundo, que é a conquista dessa no man's land entre os mundos invisíveis e espirituais. E, portanto, ele aqui aproxima-nos muito também da tradição celta, que tem toda esta tradição da viagem, a existência do Cid, às alturas do ano em que o mundo invisível estava mais ligado, e toda essa ideia de inspiração, de profecia, e nós sabemos que há descrições das profetisas que nas avelãzeiras, nos bosques de avelãs que faziam as veledas, etc. E que essa capacidade do ser humano, que se perdeu aqui bastante entre nós, mas que tinha as tais sibilas. Sibilas é um dos arquétipos femininos mais importantes, não é? E que a tradição céltica teve, ainda que não haja muita representação, e que nós deveríamos desenvolver. Esta capacidade de que o ser humano pode comungar do tal éter, das tais energias sutis, e poder
ter um conhecimento suprarracional, um conhecimento mais intuitivo, que eu julgo que os celtas e aqueles povos antigos tinham mais do que nós, daí a sua capacidade de sentirem mais os espíritos da natureza, sentirem mais os deuses, os anjos, que hoje em dia as pessoas pensam que é tudo preconceito, só mitos, mas não, são realidades. Esses seres existem. E o Fernando Pessoa é um exemplo, diz, ainda que ele tenha tido pouca clarividência, ele teve 2 ou 3 experiências de clarividência fortes, mas depois deixou de ter, mas eles descrevem, em 1914-15, mas há essa possibilidade das pessoas verem os seres invisíveis da natureza, portanto, as árvores, as suas dríades, os gnomos e doentes, as pessoas pensam que é tudo uma imaginação, mas existem, portanto, o mundo subtil está povoado de seres. E para não falarmos dos níveis dos anjos, que isso é uma doutrina praticamente todas as religiões que se consubstancia num anjo da guarda que todos nós temos e que nós não ligamos muito. Na época do romantismo, segundo o que se falou ontem, em relação à nação, falava-se mais do gênio, o gênio do Goethe, etc. Mas que nós encontramos em todas as tradições, praticamente, essa ideia de que há seres invisíveis que nos acompanham e que fazem uma ajuda para termos mais acesso a uma sabedoria universal que nós não temos tanto neste momento e que esta vida, cada vez mais citadina e cada vez mais oprimida por um sistema económico altamente competitivo e desumano, diminui bastante. Nós temos menos capacidade de estar descontraídos, de ligarmos com a natureza, de termos certas intuições. Daí a importância dessa matriz, que eu acho que é fundamental, talvez. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Vieira Natividade, que é um homem que escreveu bastante sobre... Era agrónomo e tem uma teoria também das fontes portuguesas, em que ele acha que realmente o território é o fundamental, não é? E que esse território tem que ser sentido e tem que ser cultuado, seja de uma forma ecológica. E eu lembro que em 1910, 20, logo a seguir à República, houve um grande recrudescimento do culto da árvore. Iniciou-se mesmo o culto da árvore, fez muitos livros e muitas experiências, e, portanto, a natureza é uma matriz que está sempre presente connosco e que nós podemos sempre trabalhá-la neste sentido de que ela tem uma harmonia original. É nela que nós podemos mais atingirmos um estado de paz e de primordialidade e que nos ensina. A natureza, todos vocês devem ter a experiência, se estão uma semana na natureza sem ler um livro, ao fim de 4 dias ou 5, as árvores, as pedras, os pássaros falam-nos, ensinam-nos, não é? Já não estamos tão dependentes só das letras e a própria natureza consegue-nos falar. Portanto, eu acho que toda esta tradição galaica portuguesa como uma matriz fundamental de Portugal é uma tradição de comunhão com a natureza. Comunhão com a natureza. Depois, é evidente que essa natureza tem as dimensões que nós já vimos ali um pouco, solares e lunares, e que são muito importantes, não é? E, portanto, aí toda a tradição da celebração dos solstícios e equinócios que existe e que devia ser reativada também, não é? E depois, eu acho que também outro aspecto muito importante desta